Olá, seja bem-vindo novamente a este canal. Hoje a gente vai falar sobre contratação. Por que você não está contratando de uma forma certa? Como que eu posso montar equipes que ficam na sua empresa? Então, este vídeo é dedicado principalmente para quem é empresário, empreendedor e líderes de equipe, que está formando equipe e você sente e sofre com entra e sai de funcionários. Você percebe que você entrevista, mas as pessoas nem ficam na tua empresa. Daqui a pouco elas vão embora. Ou então, elas te dão muito trabalho, elas não performam, geram intriga, dá muito mais retrabalho manejar e gerenciar essas pessoas. Então, você sofre de alguma forma com essas questões de formação de equipe e você sente que de alguma forma aquela equipe está drenando o seu tempo, está te drenando a tua paciência. Enfim, então se esse é o teu problema, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você quais são os 3 erros comuns que eu percebo que os empresários, empreendedores e líderes de equipe costumam cometer e principalmente como você pode evitar estes erros. Vou contar para você uma dica que vai matar de vez este problema e você vai começar a contratar as pessoas certas que vão ficar na tua empresa e mais do que isso, vão te dar muito mais tempo para você pensar no seu estratégico, ok? Então, se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais são os outros temas que você gostaria que eu desenvolvesse para os próximos vídeos. Vamos lá! Primeiro erro comum que eu percebo que os líderes de equipe, empresários, empreendedores costumam cometer ao formar equipe. O primeiro erro, e aliás todos os outros erros, está relacionado ao momento de contratação. Então o primeiro erro tem a ver com você fazer perguntas durante a entrevista, perguntas somente técnicas. Por exemplo, se você é da área de tecnologia e você vai entrevistar um candidato, você focar somente se o candidato tem a habilidade técnica na programação que você precisa. Se a pessoa entende de linguagem Java, sei lá, qualquer outra linguagem que tem por aí também na área de programação. Então você começa a fazer testes para ver se a pessoa sabe programar e só. E você não faz outro tipo de pergunta. Ou então, se você está na área comercial, você só faz perguntas do tipo: como que você utiliza tal ferramenta, CRM? Você tem habilidade com CRM? Você conhece CRM? Então você fica muito focado em ferramentas. Ou até mesmo se você tem uma clínica de estética, você pergunta muito sobre a formação daquele candidato ou do candidata, se ela sabe manejar químicos, se ela sabe utilizar determinadas técnicas para aquela clínica de estética, para determinado tratamento de pele, etc, etc. Então você foca muito mais em perguntas técnicas. Eu não estou falando para você que não é para você fazer perguntas técnicas, não, mas fazer somente perguntas técnicas faz com que você não olhe o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história de que a gente contrata pelo técnico, mas demite pelo comportamental? É isso. Então você não está vendo o comportamento daquela pessoa, você não está prevendo o comportamento daquele candidato na tua empresa. Já vou falar até o final desse vídeo como que você pode fazer para prever o futuro, prever o comportamento do candidato na tua empresa, tá bem? Então o primeiro erro aqui é você focar somente no técnico e esquecer de fazer perguntas comportamentais. O segundo erro comum que eu vejo tem a ver com você fazer perguntas fechadas. O que eu quero dizer com perguntas fechadas? São perguntas onde a resposta é sim ou não. Vou dar um exemplo. Você perguntar do tipo: oi, você gosta de trabalhar em equipe? O que você acha que uma pessoa que está sendo avaliada vai te falar? Geralmente as pessoas vão falar: claro, eu adoro trabalhar em equipe, por mais que ela odeia trabalhar em equipe. Você entendeu? Em um contexto onde a pessoa está sendo avaliada, ela vai tentar te agradar o tempo inteiro. Óbvio, as pessoas são inteligentes, elas se ligam quais são as respostas politicamente corretas. Tem gente que é meio sem noção? Óbvio que tem. Tem gente que às vezes, mesmo dentro deste contexto, a pessoa fala coisas do tipo que ela realmente não gosta de trabalhar em equipe e acabou. Então deixa. A pessoa está sendo sincera, que bom que ela já está sendo sincera e você vai reprovar, principalmente se você precisa de uma pessoa que tem habilidade de comunicação e trato com os colegas, você entendeu?
Mas ficar focado somente em perguntas fechadas do tipo, olha, você sabe trabalhar em equipe? Você gosta de trabalhar em equipe? Você sabe manejar conflitos? Com resposta sim ou não? Óbvio que as pessoas vão falar sim, elas vão tentar te agradar. A melhor forma, novamente, que eu vou falar no final, é a técnica das perguntas comportamentais. São perguntas que já são aplicadas, desde a década de 80, 90, 2000, principalmente por empresas que são as grandes empresas que você conhece. Apple, Amazon, Tesla, Google, são todas empresas que já aplicam isso, essa técnica que vou ensinar para você em menos de 5 minutos, como que você vai fazer entrevista como um grande CEO dessas grandes empresas e que são segredos guardados por essas grandes corporações. São poucas empresas que de médio porte ou de grande porte mesmo, mas que são nacionais, conhecem essa técnica de entrevista e já vou falar. E o terceiro e último erro que eu quero trazer aqui, que pode ser que você esteja cometendo, é o erro de você fazer perguntas estilo ovo de dinossauro. Ai meu Deus, que ovo de dinossauro é esse, Ale, pelo amor de Deus? São perguntas que você gera uma situação hipotética na cabeça da pessoa. Então, perguntas do tipo, o que você faria se você encontrasse ovo de dinossauro? O que você faria se o seu cliente reclamasse com você sobre um produto que ele foi entregue e estava vencido? O que você faria se seu chefe fosse alguém muito exigente? O que você faria se seus colegas talvez não aceitassem a sua sugestão? Sabe, são todas perguntas que têm a ver com situações hipotéticas. E, novamente, na mesma linha do erro número 2, os candidatos vão tender a te agradar. Eles vão conseguir criar uma forma de eles se posicionarem de forma que seja politicamente correto ou que eles acreditam que é o que você está querendo ouvir, entende? Então, obviamente que se você falar o que você faria dentro de um contexto onde há uma reclamação de cliente, a pessoa vai inventar 1001 formas para agradar o cliente, para resolver o problema, mas aquilo não diz nada, só diz a potência da criatividade daquele candidato. Não está dizendo que aquele candidato vai fazer mesmo. Você entende? Então, novamente, presta atenção se você não está colocando uma situação hipotética que só mensura o nível de criatividade, só. Mas não vai te falar exatamente se a pessoa vai fazer aquilo mesmo, tá bem? Agora sim, antes de encerrar o vídeo, vou contar para você qual que é essa técnica. Ale, pelo amor de Deus, conta logo. Qual que é essa técnica que ensina, que prevê o comportamento, que vai conseguir varrer esses erros todos que você está cometendo ao contratar um novo funcionário. A técnica se chama entrevista comportamental e já é utilizado por grandes empresas que acabei de mencionar. Empresas globais como Google, Amazon, Apple, Tesla, enfim, são empresas que utilizam essa técnica justamente para prever o comportamento do candidato. E basicamente é tão simples que você vai cair para trás. A pergunta principal sempre começa assim: me dá um exemplo de. Me dá um exemplo de quando você conseguiu resolver um problema de um cliente que era muito chato. Me dá um exemplo de quando você teve que resolver e o patrão não estava. Me dá um exemplo de que você tomou a frente, mesmo não sendo seu papel, e você conseguiu resolver. Me dá um exemplo de que você conseguiu, como que você lidou com colegas complicados, com ambientes de trabalho competitivo. Me dá um exemplo de, e assim vai. Você vai fazendo perguntas que são importantes para a tua empresa. Se na tua empresa você precisa de alguém mais assim, mão na massa, alguém que vai lá e executa, faz muito bem, entrega com excelência, entrega com um tempo proposto, honrando os compromissos, faça a seguinte pergunta: me dá um exemplo de um momento em que foi muito desafiador entregar um projeto e o que você fez para entregá-lo. Me dá um exemplo de um projeto que você não conseguiu entregar no prazo e o que você fez. Essas duas perguntas vão te ajudar muito a entender qual o nível de agilidade e manejo e principalmente de comunicação que essa pessoa tem de renegociar prazos. Você entendeu? Então, sempre comece com exemplo. Me dá um exemplo de. Por quê, gente?
Essa técnica está baseada num princípio muito básico de que o comportamento humano ele é baseado em hábitos. Hábitos é isso. Funcionários que têm costume de serem passivos nos seus antigos empregadores, nos seus antigos cargos, elas vão ser passivas na tua empresa, na tua equipe. Funcionários que têm costume de ser agressivo, competitivo no seu antigo trabalho, ele também vai ser agressivo e competitivo na tua empresa. Se ele tem o costume de ser fofoqueiro, vai também ser fofoqueiro na tua empresa. Agora também tem a parte boa. Se ele tem o costume de ser pessoas resolutivas, racionais, organizadas, elas vão ter também essa postura dentro da tua empresa. Se elas têm o costume de negociar e falar antes da bomba estourar, digamos assim, antes do projeto vencer o prazo, elas também vão fazer isso dentro da tua empresa. Você entendeu? Porque o ser humano é feito de hábitos. Comportamento se constrói baseado em repetição e hábitos. Então, quanto mais você conseguir perguntar por exemplos do passado, mais você vai conseguir antecipar o que vai acontecer na tua empresa. Você entendeu como que você cria a suposta bola de cristal de como que aquele candidato vai se comportar na tua empresa? Então, lembre-se disso. A entrevista comportamental é o mais utilizado hoje, é a técnica mais assertiva para você prever algo fundamental na tua equipe, na tua empresa, que é o comportamento. Às vezes vale mais a pena você trazer uma pessoa que é crua, mas que tem um comportamento e a agilidade mental de aprender e aplicar. E aí, nesse caso, você pode fazer a seguinte pergunta, anota aí. Me dá um exemplo onde você teve que resolver um problema, você não sabia, mas você se virou, você conseguiu resolver. Dependendo da qualidade da resposta, você vai conseguir descobrir se essa pessoa é aquela pessoa que vai dar os pulos e ela vai conseguir resolver mesmo não sabendo. É uma pessoa com agilidade mental, agilidade de aprendizado, que nos termos em inglês, o termo mais técnico se chama Learning Agility. Entendeu? Então procure ter essas pessoas. É melhor você ter uma pessoa crua, mas com habilidade de aprendizado, do que alguém que tecnicamente já tem aquele conhecimento, mas é terrível em termos de comunicação. É uma pessoa que não tem postura, é uma pessoa que gera intrigas, oposições dentro da tua equipe. Então espero ter te ajudado e principalmente você entendido o que talvez você está errando na hora de contratar. E é isso, por hoje é só. Fui!